Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 1º de outubro de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um dia com poucos acontecimentos aqui, mas na verdade acontecimentos, bom, alguns podem ser classificados como bons, outros como ruins, né? Do lado bom, a gente teve duas tentativas russas de avanço aqui em Vovchansk. Os russos fizeram uma grande ofensiva aqui tentando avançar aqui e foram totalmente destruídos, não conseguiram avançar aqui em Vovchansk. E a mesma coisa aconteceu em Pokrovsk, né? Os russos fizeram uma grande tentativa de avanço aqui em direção a Pokrovsk, mas não conseguiram avançar aqui também. Então, duas tentativas falhas dos russos aqui. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, efetivamente Vuhledar caiu. A gente já tem evidência que os ucranianos não estão mais em Vuhledar e os russos já tomaram a cidade. É muito triste isso, mas dado os últimos acontecimentos, era inevitável que aconteceria a queda de Vuhledar, né? É lógico, é sempre uma coisa ruim, mas lembra, isso é uma estratégia ucraniana deliberada. Eles estão, de fato, deixando essa luta por cada cidade na linha de frente para lá, em troca de preparar uma grande ofensiva mais adiante, a gente acredita que em 2025. Agora, existem rumores de que os russos farão ainda uma grande ofensiva este ano ainda, né? Nos próximos 30 dias. Será que os russos têm capacidade de fazer isso? Bom, no campo diplomático, o Mark Rutte assumiu o controle da OTAN, né? O Jens Stoltenberg, que era o presidente da OTAN até bem pouco tempo atrás, passou o bastão aí para o Mark Rutte e não se espera grandes mudanças nisso daí. Ambos são altamente favoráveis à Ucrânia, então não deve ter nenhuma mudança na forma como a OTAN funciona aqui com relação à Europa como um todo e à Ucrânia em particular, né? E ontem o Putin teve uma reunião de emergência no Kremlin, coisa e tal. Acredita-se que por conta da invasão israelense lá no sul do Líbano. Pode ser isso, pode ser alguma outra coisa, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Tigresa VIP Saci de Três Pernas, Sou da Marvel no Poder da Caneta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, como a gente falou, houve um ataque com 29 drones Shahid, né, lançados pelos russos de ontem para hoje. 26 deles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana e outros 3 caíram por conta de sistemas de guerra eletrônica, né? Então nenhum deles causou nenhum dano de ontem para hoje. Infelizmente tivemos problemas com artilharia simples. Os russos decidiram lançar artilharia simples contra uma mercearia em Kherson, né? Lembra que aqui em Kherson, a cidade de Kherson, ela está a poucos quilômetros aqui da linha de frente, né? Os russos ficam aqui na margem esquerda ou margem sul aqui do rio de Dnipro, os ucranianos na margem direita ou margem norte, e Kherson é uma cidade grande aqui, né? Tem muita gente que mora aqui. E, enfim, os russos usaram artilharia para atingir uma mercearia no horário de maior movimento, acabaram matando 7 pessoas. Muito triste esse tipo de coisa, uma covardia sem sentido, pessoas civis estavam fazendo compras no supermercado, né? Enfim, muito triste isso em Kherson, né? E a gente tem essa imagem aqui, uma imagem impressionante de um drone Shahid 136 sendo atingido pela defesa antiaérea ucraniana. Olha só. Eu tive que tirar o som porque tá com uma música, né? E aí a música pode dar copyright, coisa e tal, então eu tive que tirar o som. Não dá para ouvir qualquer coisa, aí, mas tem a explosão aí do drone, tá vendo? O míssil foi lá, um míssil de defesa antiaérea atingiu o drone ali. Bela imagem, né? Bem claro aqui o momento do ataque ali, do míssil chegando. Nem dá para ver o míssil direito, né? Só dá para ver o drone explodindo no momento que ele explode ali. Só o rastro do míssil e o drone explodindo, né? Então esse daí foi um dos exemplos, um dos drones que foi destruído pela defesa antiaérea ucraniana aqui, desses 26 que passaram por esse processo de ontem para hoje, né? Esse por acaso foi filmado e a gente viu, né? Bom, não teve ataque ucraniano contra a retaguarda russa, mas teve uma sabotagem ucraniana aqui contra um trem russo lá no Tartastão. O Tartastão é aqui, ó, é onde fica a cidade de Kazan, essa região aqui, né? Então é bem longe da linha de frente, mas vocês sabem, os ucranianos têm equipes infiltradas para fazer esse tipo de sabotagem.
É lógico, não é algo que cause um enorme prejuízo, isso vai ser consertado, mas pelo menos por um tempo aí vai causar algum dano, vai prejudicar um pouco as linhas férreas ali na Rússia, né? Bom, a gente teve ontem a história de um youtuber russo que foi atingido por um drone ucraniano, né? Tem a imagem aqui. Ele filmou o momento que ele foi atingido pelo drone, tá? Ele e o outro oficial que estava com ele no triciclo aqui, pilotando. Repara que eles sabiam que estavam andando numa área que tinha muitos drones, tanto que estavam usando o sistema de guerra eletrônica aqui. Esses canos que vocês estão vendo aqui são antenas de sistemas de guerra eletrônica, né? Mas não resolveu não, né? Vamos ver aqui o vídeo. Aí vem a explosão, o drone chega de lado, explode. Depois o cara que estava guiando ficou mais machucado, né? Ele, o próprio youtuber, acabou ajudando ele ali, tirando ele da região ali de perigo. O triciclo ficou totalmente destruído e coisa e tal. Embora ele seja um youtuber, ou seja um repórter, dá para ver que o cara está com um uniforme militar, tem treinamento militar, então é um alvo válido perfeitamente, né? Então ele está contando aqui essa história dele aqui. Tem a tradução aqui do que ele fala. O correspondente militar Denis Kulaga foi ferido próximo de Chassiviar, na DPR, né? DPR é a República Separatista de Donetsk, entre aspas, né? Porque não existe isso, é Ucrânia ali, né? Mas enfim, eles inventam essas coisas. De acordo com dados preliminares, quando ele estava retornando de uma filmagem, um drone FPV atingiu o veículo que ele estava, né? O jornalista recebeu destroços em ambas as pernas, bem como queimaduras e fraturas nos membros inferiores. Apesar disso, ele ajudou a providenciar primeiros socorros para os oficiais feridos no momento, né? Nesse momento, o Kulaga está no hospital, mas ele não corre risco de vida ou saúde de forma alguma, né? Eu recebi a primeira ajuda em Artemovsk chama-se Bakhmut. Os russos gostam de dar nomes diferentes para cidades ucranianas, né? Eles examinaram minhas pernas completamente, tiraram os fragmentos que podiam ser removidos, alguns infelizmente são impossíveis. Ambas as pernas foram quebradas devido à onda de choque pelos fragmentos e as queimaduras para o rosto e também para as mãos, ele disse, né? Então, ou seja, o cara foi lá na linha de frente fazer brincadeira, acabou se ferrando nessa história, né? Tem mais mensagens dele aqui. O repórter Filatov está complementando aqui aquilo que eu já falei para vocês aqui, ó. O cara tinha um sistema de guerra eletrônica no veículo deles, né? E o chegou no veículo sem nem pensar, né? O sistema de guerra eletrônica não interferiu com ele. Esse sistema de guerra eletrônica não cobrem as rotas logísticas e coisa e tal. Ou seja, alguma coisa está errado com esses sistemas de guerra eletrônica, são como um placebo, né? Eu tinha apontado isso também, essas antenas aqui, ó, isso aqui é um sistema de guerra eletrônica. Em tese, isso daqui são antenas muito potentes que lançam radiação em várias frequências, de forma que o operador do drone não consegue controlar o drone. Mas como vocês viram, o drone atingiu o veículo dele sem problema algum, né? Aqui tem mais uma mensagem aqui. Isso é ele. Graças a ele, 2 soldados experientes perderam sua vida. Para filmar uma história para o canal do youtuber dele e a ordem da alta hierarquia, né? Ou seja, o pessoal está reclamando que ele sobreviveu, ele não tem risco de vida, mas 2 soldados morreram nesse ataque ali. Ou seja, para ele fazer um videozinho legal para o YouTube dele, custou a vida de 2 soldados russos, né? Enfim, é isso daí. Então, algumas pessoas estão criticando o cara por conta disso, né? Mais 200. 200 é o código de mortos lá entre os soldados russos, né? Enfim, então é isso daí, esse caso do repórter ali que foi para a linha de frente, né? Bom, aqui tem mais reclamação dos russos sobre como é que é a nova técnica que eles estão usando ali, né? A principal tarefa para grupos de combate, agentes de combate, grupos secretos que a Rússia está tentando infiltrar dentro da Ucrânia, né? Conduzir sabotagens em sistemas operacionais e táticos na retaguarda das tropas ucranianas,
na direção da ação de determinadas tropas russas aqui, né? Inclusive tentando desorganizar o sistema de comando e controle das tropas ucranianas, o suporte técnico, bem como evitar manobras de reagrupamento nas zonas indicadas, né? Ou seja, os russos estão dizendo que estão fazendo isso, mas é aquilo que eu falo para vocês, existe um motivo pelo qual os ucranianos conseguem fazer ações de sabotagem com muita facilidade e os russos têm dificuldade, né? Porque existem muitos ucranianos que falam russo, mas existem pouquíssimos russos que falam ucraniano, né? Então o que acontece? É só para descobrir um espião russo, para descobrir um cara russo infiltrado, é relativamente fácil para a Ucrânia, porque mesmo os ucranianos que falam russo naturalmente, né, e tem muita gente na Ucrânia que o russo é a língua principal, os caras sabem alguma coisa de ucraniano. O cara mora na Ucrânia, né? Então ele sabe alguma coisa de ucraniano no final das contas. Pode não falar fluentemente ucraniano, mas sabe alguma coisa de ucraniano. Os russos não sabem nada de ucraniano, então acabam sendo identificados facilmente nessas tentativas que eles fazem de operações secretas na retaguarda. Ao passo que os ucranianos, como falam russo muito bem, muitos ucranianos falam naturalmente o russo, né? Soa para outros russos como um russo da região de Belgorod. Assim, tem um sotaque típico da região de Belgorod, mas aí não tem como levantar suspeita, né? Ou seja, parece um russo mesmo. Do ponto de vista do biotipo é similar, né? Então essa é a situação. E aqui o pessoal do lado ucraniano respondendo a isso aqui, ó. Próximo de Chassiv-Yar, mais uma vez, os drones capturaram 3 orcs, né, 3 russos, que tinham uma tarefa clara, infiltrar pela linha, chegar ao próximo ponto de pilotos e mortars, né, de morteiros, ou seja, pilotos de drones, né, e morteiros, e destruir eles. Os russos estavam bem preparados, sabiam onde estavam indo, porque estudaram a área por várias semanas usando mapas e voos de monitoramento. Todos eles tinham imagem térmica, né, aquele binóculo de imagem térmica, e uma quantidade pequena de comida e um monte de munição para o rifle, né? E não levavam granadas com eles. Sejam cuidadosos nas posições ali, o pessoal alertando que de fato os russos estão tentando infiltrar e fazer sabotagem. Não vão conseguir, mas estão tentando. Bom, e outras coisas que os russos tentaram também aqui, tem uma nova estratégia que eles estão fazendo aqui, segundo a Astraia, que é agora a estratégia de jogar blindados numa parede, né? Usam um monte de blindados para tentar avançar, os blindados são todos destruídos pelos drones FPV e não conseguem chegar a lugar nenhum, né? Então essa imagem aqui de Kursk mostra o conceito em ação, os russos tentando avançar com os blindados, os ucranianos têm um número muito maior de drones do que os russos, então conseguem destruir os blindados russos com grande vantagem ali, né? Então, falando sobre Kursk, parece que começou a ter mais operações aqui, né? Os ucranianos tentando avançar e os russos também tentando avançar aqui. Então você tem as setinhas ucranianas avançando nessas direções aqui, os russos tentando retomar aqui Bork e tentando avançar nessa direção aqui de Znagost, né? E os ucranianos na retaguarda dos russos aqui em direção a Glushkovo e outras direções aqui, né? Tropas ucranianas continuam entrando na região de Kursk, ou seja, os ucranianos ainda estão reforçando as tropas por ali, e de acordo com fontes russas, a situação em Kursk envolve luta direta em Glushkov, na área do vilarejo de Veseloye, e também na área de Kreminoe. Os combates continuam com as forças ucranianas acumulando mais forças na região e usando drones FPV para atingir os veículos russos, né? Em Sudzha, as reservas ucranianas estão sendo colocadas ali na região para alguma ofensiva aqui na região de Sudzha, né? Então essas são as informações ali de Kursk. Agora, ontem a gente falou sobre isso, né? Os russos tentaram um avanço ali em Vovchansk, tentaram fazer um contra-ataque ali em Vovchansk para chegar de novo na fábrica de agregado, né? Só lembrando da situação aqui de Vovchansk, Vovchansk é essa cidade aqui, toda essa área ao norte do rio Vovcha. O rio Vovcha é esse rio que passa aqui, né? Toda essa área ao norte aqui chegou a ser tomada pelos russos, né? Depois os ucranianos fizeram alguns contra-ataques aqui, retomaram uma parte, mas ficou um grupo de russos nessa região aqui, ó, que é essa fábrica de agregado, fábrica de argamassa, né, de cimento, aqui nessa região.
os ucranianos finalmente conseguiram limpar essa fábrica e retomar a maior parte aqui da cidade, aqui o norte da cidade, mas os russos ainda estão aqui num bairro aqui para trás e nos arredores da cidade, né? E agora eles tentaram uma grande ofensiva ontem, uma quantidade muito grande mesmo. Um grupo de forças russas em blindados tentaram fazer um assalto à planta de agregado em Volchansk e foi destruído. No início do vídeo, um tanque russo é visto cobrindo essa coluna, mas então ele retraiu, né? De forma diferente do grupo anterior, esse nem chegou a chegar na planta de agregado, ou seja, os russos chegaram a fazer vários ataques aqui com um monte de blindados, olha os blindados tudo destruído aqui no meio do caminho, mas não conseguiram retomar a planta ali, né? Aqui está falando também o caso anterior, os russos lançaram um grande ataque ali no fronte de Kharkiv, na cidade de Volchansk. Do lado russo foram 17 blindados, 3 tanques e mais de 100 tropas de infantaria envolvidas num assalto que visava de novo retomar a planta de agregado, né? Porém, 16 dos blindados foram destruídos e um tanque também foi destruído, o que levou os russos a retrair, ou seja, acabou que não conseguiram tomar a planta, né? Como dito por um soldado ucraniano, os rapazes estão muito confiantes e coisa e tal, e acabaram destruindo todos os drones ali. Eu não posso mostrar essas imagens em detalhes, porque tem um monte de corpo de russo aqui. 100 soldados, lembra? 100 soldados mortos nesse ataquezinho aqui, de brincadeira, sem conseguir nada. Paraquedistas ucranianos impediram também um ataque mecanizado massivo no fronte de Kurakhove. Então também teve tentativa russa, além aqui de Volchansk, teve tentativa russa aqui em Kurakhove. Kurakhove é nessa direção aqui, é essa cidade aqui. É uma cidade muito estratégica, é a cidade que dá apoio a essa região aqui e também a Vuhledar. Infelizmente a gente vai falar, Vuhledar caiu, tá? Mas Kurakhove, os russos tentaram avançar aqui e não conseguiram, né? Então o vídeo aqui eu não posso tocar porque aparece também gente morta. Os russos usaram 11 veículos armados e 8 tanques para tentar avançar ali em Kurakhove, mas não contavam com a resistência ucraniana, que acabou destruindo tudo deles, deixando 4 tanques e 2 veículos armados totalmente destruídos ao longo de um monte de corpos de russos aqui. Dá para ver a parte dos veículos blindados, aqui os veículos blindados sendo destruídos, essa parte dá para ver. Aí a parte dos corpos a gente não pode mostrar porque o YouTube não gosta, né? Bom, agora a notícia ruim do dia, a gente já vem falando isso há algum tempo, né? Vuhledar ficou numa situação realmente impossível de ser mantida. Os ucranianos mantiveram Vuhledar por muito tempo, foi uma cidade fortaleza, realmente. Muitos russos morreram tentando tomar Vuhledar, mas isso foi antes da Ucrânia ter mudado a sua política, né? De decidir que não vale a pena mais segurar cidade por cidade na linha de frente, que é melhor a preparação para uma ação ofensiva que realmente traga ganhos significativos, né? Então, os ucranianos saíram de Vuhledar e a gente tem já imagens aqui de russos botando bandeirinhas em Vuhledar. Os russos ainda não ocuparam toda a cidade, mas a gente já sabe que os ucranianos já saíram daqui, né? Essa bandeirinha aqui, particularmente, foi erguida neste ponto aqui, ou seja, indica que não tem mais ucranianos em Vuhledar. Não deixariam o russo fazer isso se fosse o caso, né? Tá aqui o cara subindo num poste ali. Russo adora escalar poste, sentar em cima, e aí sentando em cima e botando a bandeirinha de merda deles ali, né? Tudo bem, é só um contratempo temporário, daqui a pouco o Vuhledar vai ser retomada pelos ucranianos, como aconteceu com tantas outras cidades, né? Isso era esperado, como a gente já falou, já tinha outras bandeirinhas sujas deles aqui também em outros lugares. Eu espero apenas que os ucranianos tenham conseguido recuar sem grandes perdas, sem grandes problemas ali de Vuhledar. Essa é a situação, já era esperado isso acontecer, né? Bom, falando aqui sobre os mapas do Pulevolan, justamente ele traz aqui Vuhledar sendo tomada pelos russos, também mais um avanço aqui em Vodiane, na região, né? Certamente aqui a 72ª Brigada Mecanizada Ucraniana recuando aqui na região, era o esperado nesse caso, né? E também temos a imagem aqui da região de Ukrainsk, com um pequeno avanço russo aqui, mas totalmente irrelevante, e as tentativas russas de avançar em direção a Kurakhove. Kurakhove está aqui bem atrás de mim, aqui Kurakhove, nessa região, mas também, como a gente já viu, os russos não conseguiram avançar o que eles pretendiam por aqui, né?
Bom, falando sobre o Instituto para Estudo da Guerra, nenhuma novidade nisso daqui. Eles falam sobre o plano do governo russo de aumentar o gasto militar ano que vem, né? Como a gente sabe, a economia russa já está abrindo o bico, então é ótimo que os russos gastem mais dinheiro com isso, mais rápido vai vir a queda econômica da Rússia, né? Bom, uma curiosidade, a Ucrânia está enfrentando uma tempestade de areia, tá? A tempestade de areia vem do Uzbequistão, deve chegar em Kiev amanhã e em toda a Ucrânia nos próximos dias, né? De acordo com o sistema, com os ventos, né? Essa nuvem de poeira, né? De areia, está se movendo do Uzbequistão em direção à Ucrânia. Já cobriu também a Arábia Saudita, Egito e uma série de outros países ali na região. E, bom, não sei se isso vai afetar alguma coisa em termos militares, né? Certamente é uma preocupação do pessoal ali, né? Bom, a gente teve ontem a posse do Mark Rutte, né, que é o novo chefe da OTAN. Ele substituiu o Jens Stoltenberg, que era o anterior, né, o chefe anterior, mas não tem nenhuma mudança, não há nenhuma mudança significativa no comando da OTAN. Ambos pensam de forma muito similar, ambos já deixaram claro que a Ucrânia é a prioridade e, lógico, também pretendem investir na segurança da Europa como um todo, né? Então teve a cerimônia ontem, já teve o primeiro discurso dele falando que a Ucrânia está no topo da lista, mas nós também precisamos fazer mais em termos de segurança coletiva e deterrência, né? Investir mais e fechar pontos de capacidade, falhas de capacidade. Precisamos também construir uma parceria com a OTAN que seja estabelecida ao longo dos tempos, inclusive com o Oriente, né? Todas as coisas são importantes, mas a Ucrânia é o que está em importância maior nos nossos pensamentos, né? Então, esse foi a declaração do Mark Rutte. Não vai ter nenhuma mudança em termos de OTAN, né? Agora, alguma coisa deixou o Putin assustado ontem, né? Isso não é uma coisa normal de acontecer, tá? Aconteceu várias vezes lá em 2022, quando a Ucrânia fez contraofensivas sérias e retomou Kharkiv, retomou Kherson, retomou grandes partes do território que os russos tinham temporariamente invadido ali na Ucrânia. A gente teve várias ocorrências disso, né, de reuniões de emergência no Kremlin, de chegar um motorclad do Putin de surpresa lá e coisa e tal para reunião no Kremlin. Não se sabe por que teve essa reunião ontem. Alguns estão dizendo que tem a ver com o Irã e o Hezbollah, né? Ou seja, Israel está nesse momento fazendo ações no sul do Líbano. Não sei se pode ser chamado de invasão, porque Israel não tem interesse em manter aquele território, quer só eliminar o Hezbollah ali. Mas muita gente está chamando assim, ou seja, Israel está invadindo o sul do Líbano, né? E, bom, vocês sabem, a Rússia é do eixo do mal ali, junto com o Irã, né? Pode ser que a coisa esteja mais feia do que o pessoal está falando e o Putin está apavorado. Ou então pode ser aquilo que a gente falou também. Muitos soldados russos estão preocupados com uma potencial ofensiva ucraniana já, antes do ano que vem, né? Agora em outubro, né? Talvez eles tenham ficado sabendo aí onde é que vai ser essa ofensiva, ou estejam extremamente preocupados com isso. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com esse Putin apavorado lá no Kremlin, né? O Putin, cada vez com cara de mais desanimado, fala que atingirá todos os seus objetivos na Ucrânia, que lógico ele não tem coragem de dizer quais são, porque no final das contas ele sabe que não vai atingir objetivo nenhum e vai ter que inventar lorota depois, né? Vai dizer que, não, ganhamos a guerra, desnazificamos a Ucrânia, então vamos tirar nossas tropas do território ucraniano, e pronto, né? Vai dizer que esse era o objetivo, né? Atingirá todos os objetivos. Que objetivos, Putin? Diz aí, Putin. Ele não vai dizer porque ele sabe que não vai atingir objetivo nenhum, né? E também que vai aumentar os seus gastos em defesa em quase 30% em 2025, o que é excelente para a Ucrânia, porque a economia russa já está totalmente quebrada esse ano. Imagina 2025 gastando ainda mais 30% em questões bélicas, né? Imagina aqui o Brasil, a economia da Rússia era mais ou menos do tamanho da economia do Brasil. O Brasil já ultrapassou a Rússia, tá? Mas graças às medidas econômicas do Paulo Guedes e do Bolsonaro, né, o Brasil teve um grande crescimento no ano passado e acabou ultrapassando a Rússia, né? Vamos ver o que o pinguço corrupto vai fazer. Mas é difícil ele fazer algo tão ruim que joga a gente para baixo da Rússia, porque o Putin, que é coleguinha do Lula, né, amiguinho do Lula ali, do pinguço corrupto, é difícil o pinguço corrupto ser tão ruim quanto o amiguinho dele lá, né? Ou seja, a economia russa, imagina uma economia do tamanho do Brasil, se o Brasil começa a gastar 30% do seu dinheiro todo
com uma guerra, né? Uma guerra que não traz lucro nenhum, a Rússia não ganha nada com isso. As cidades que a Rússia está tomando na Ucrânia, ela está destruindo totalmente a cidade vira um custo, não vira nada de positivo para a Rússia, né? A economia russa já está quebrando agora, imagina gastando mais 30% ano que vem, né? E, bom, a Astra Intel está lembrando aqui, ó, que baseada em interceptação de comunicação russa nos últimos meses, existia um prazo que o Tsar deu, né, que o Putin deu para que as forças russas capturassem Pokrovsk e liberassem o Kursk, né? Ou seja, tanto capturassem Pokrovsk quanto tirassem os ucranianos ali da região de Kursk, né? E falharam miseravelmente em ambas as tentativas, não conseguiram capturar nem Chassivyar. E será que vai acontecer agora? Talvez seja essa reunião, né? Os russos preocupados porque estão falhando miseravelmente lá na Ucrânia e não conseguem fazer mais nada além disso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.